Salve aí, gente boa! Tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: é tempo de buscar mais do que antes. Prepare-se para o que está por vir, vamos junto! Só que não se esqueça, né, querido? Não esqueça de se inscrever aí, é bem rápido. Só clicar no botão de se inscrever, aproveita e clica no sininho. Todos os dias a gente está aqui pela manhã com uma palavra para abençoar a tua vida. Nosso objetivo é te instruir, te ensinar, principalmente nesses tempos em que vivemos. Está sendo bênção para você? Curta aí, querido. Clica aí na mãozinha, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Assim você ajuda a alavancar o canal, você nos faz chegar a mais pessoas. Se o nosso objetivo é abençoar vidas, quanto mais pessoas assistirem esses vídeos, mais pessoas serão abençoadas. E você pode ser um instrumento de Deus e também cumprir a obediência a Jesus Cristo, de ir pelo mundo levando o Evangelho. Você pode fazer isso apenas compartilhando um vídeo. Eu conto contigo e te agradeço você que já está fazendo aí, que Deus continue a te abençoar grandemente. O texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 6, e os versículos são 5 e 6. Terceiro selo, terceiro cavaleiro do Apocalipse. Apocalipse 6, 5 e 6, fala assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Tremenda aqui essa palavra, que a gente pode, já para início de conversa, se você não assistiu os vídeos, assista aí os vídeos, assista o primeiro vídeo correspondente ao capítulo 6 e, para um entendimento melhor ainda, assista os vídeos referentes aí a Apocalipse, que as coisas vão se complementando. Uma coisa que a gente falou lá em Apocalipse 1, ela vai se tomando forma e vai tendo um entendimento, uma compreensão maior agora. Então as coisas se complementam. Jesus foi dando um alerta, João foi vendo o que estava ali no céu, e agora ele está contemplando um episódio que vai acontecer para nós ainda hoje, e iria acontecer também para João, mas João foi transportado para o futuro e João estava vendo algo que estava acontecendo. Então, relembrando aqui o que a gente falou em 6.1, Apocalipse 6.1, a gente não está falando aqui de probabilidade, a gente não está falando de possibilidade, a gente está falando de fato. É o fato, o que vai acontecer. E o terceiro cavaleiro, que aparece aqui, aqueles animais lá dos capítulos 4 e 5, né? 4, versículo 6 e o capítulo 5, que são aqueles 4 seres viventes, né? Não são animais como a gente pensa aqui na Terra, mas são os seres viventes, os querubins e serafins. Eles vão dando as ordens, para que cada um vai dando uma ordem para um cavaleiro, para que esses 4 cavaleiros, então, eles venham à Terra. A voz diz, então, vem, e o cavaleiro aparece. O cavalo é o cavalo preto. O cavalo preto, essa cor preta, ela vai designar fome. A cor preta vai significar exatamente momentos de aflição, de lamento. Essa cor preta traz esse simbolismo de que é um momento de lamento, de fome, de aflição. E ele tinha uma balança na mão. Só que essa balança, a balança usada, né, e a balança daquela época era aquela balança que você fazia medidas com pedras, né? Então você tinha a noção e tinha que ter a equivalência entre os dois pontos. Porém, o que a gente vai observar no versículo 6 é que essa equivalência começa a ser injusta. E o que a gente observa é que a fome virá em decorrência da injustiça. O que a gente vai ver aqui é que esse cavaleiro, na realidade, ele está representando a hipocrisia, está representando aqui a falácia, sabe? As mentiras. Então, são medidas que as pessoas vão colocando, e já ouviram a expressão 2 pesos e 2 medidas, né? Então, não tem o mesmo peso para a mesma medida. As coisas começam a ficar diferentes. Então, a fome ela vai vir em decorrência da injustiça, vai vir em decorrência da hipocrisia, que vai gerar alta de preço. Então, os preços vão ficar altos. No versículo 6,
uma medida de trigo por um denário. Uma medida de trigo era o alimento básico e mínimo essencial para uma pessoa. Só que um denário era um salário de um dia inteiro. E normalmente os trabalhadores trabalhavam um dia inteiro para alimentar a sua família, de 3, 4, 5 pessoas. O que está dizendo aqui é que ele vai trabalhar o dia inteiro. E ao invés dele alimentar a sua família, ele mal vai conseguir para alimentar a si mesmo. E o restante da família como é que fica? E os outros da família como é que fica? Ou seja, aquele alimento que era suficiente só para ele agora tem que repartir com a família. Significa que toda a família vai comer menos, porque seria uma medida de trigo para cada integrante da família. Só que ele não tem 5 medidas de trigo, ele não tem 6 medidas de trigo, 10 medidas de trigo por um denário. Há alguns autores que relatam que nessa época uma medida de trigo ela valia aproximadamente entre 1/8 e 1/10 de um denário. Ou seja, então com um denário você comprava entre 8 e 10 medidas de trigo. Aqui está dizendo que uma única medida de trigo valia um denário. Então o preço subiu muito, porque com o dinheiro que antes você comprava entre 8 e 10 medidas de trigo, agora o trigo ele está valendo esse denário inteiro. Com um denário você só consegue comprar uma medida de trigo. Começa a ter a fome, começa a ter a escassez dos alimentos, por isso o preço sobe, a falta de oferta, de redução da oferta, a redução da oferta aumenta o preço. Então o preço está caríssimo. 3 medidas de cevada, a cevada é um alimento com muito menos nutrientes, muito menos nutritivo do que o trigo. E também valendo o salário de um dia. Ou seja, ou ele come um alimento nutritivo para si mesmo, ou ele come um alimento que não tem nutrição nenhuma, mas que consegue dividir mais para a família. Totalmente injusto. E não danifiques o azeite e o vinho é uma coisa que não é muito certa. Tá? Então, assim, a Bíblia não é clara naquilo que isso significa. Há várias interpretações com relação a isso, mas de todas as interpretações, eu vou ficar com a linha que vai ligar todas elas, que independente de se você pensa que isso está falando aqui de judeus e cristãos, independente se você está falando aqui que em função da hipocrisia, os ricos, porque o azeite e o vinho eram artigos utilizados pelos ricos, pelos maiorais, pelos reis, pelos imperadores, pela classe alta, né, digamos assim, pela elite da época. Deus está falando assim, a elite, mas aí é difícil a gente pensar dizendo que o azeite e o vinho está relacionado à elite, porque há uma ordem de Deus dizendo não danifiques. Então não é muito em decorrência da hipocrisia, mas há vários autores que entendem essa questão do azeite e o vinho nesse sentido, nessa linha de que a elite está sendo preservada exatamente para tornar explícita aqui a questão da hipocrisia. Quer dizer, o povo está passando fome, mas quem está na cúpula, quem está na elite, quem está ligado ali à elite, está bem, está se sustentando bem. Mas independente disso, querido, o que a gente precisa entender é que a gente não está falando aqui ainda da tribulação, ou seja, em todos esses momentos, em cada cavaleiro desse que desce, a igreja está presente aqui, o povo cristão está presente, e o que a gente precisa entender é o seguinte, querido, a gente precisa estar preparado. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender no livro do Apocalipse, e isso a gente falou no capítulo 1, né, já no primeiro vídeo aí de Apocalipse a gente falou isso. Se a gente fosse falar o que trata exatamente o Apocalipse, não são de previsões. O Apocalipse não tem a intenção de cálculos matemáticos, da gente saber data exata. O Apocalipse tem a intenção de avisar para a igreja: prepare-se, porque coisas terríveis virão sobre a terra em consequência das próprias ações humanas. As ações humanas geram coisas terríveis, né? Se você não planta, não adianta você querer ir lá no teu campo e querer colher, porque você só colhe se você plantar. Então deixou de plantar, deixou de colher. Então não adianta reclamar que está com fome porque você não encontrou o que colher. Se você quer encontrar o que colher, você tem que plantar. Então tem certas coisas que o homem gera, que o homem proporciona. Então Deus está falando aqui em Apocalipse, olha,
coisas terríveis virão, porque o homem está buscando coisas terríveis e eu estou deixando caminhar por esse lado, mas o meu filho virá, o cordeiro virá, e virá como rei, virá exaltado, e a glória final daqueles que perseveram, daqueles que... todas as cartas de Apocalipse falam do vencedor, daquele que luta e que permanece firme até o fim, esse alcançará a vitória. Então o que a gente pode ver aqui de não danifiques o azeite e o vinho, é que Deus está falando assim, na fé, no Espírito Santo, naqueles que têm o Espírito Santo, naqueles que são marcados pelo Cordeiro, ainda que passem por essas lutas. Reparem, lembra do povo lá no Egito? Leia o livro de Êxodo, capítulos 11, 12 e 13 de Êxodo. Você vai ver ali as últimas pragas, e na última praga exatamente do primogênito, você vai ver que o povo de Israel estava vivendo ali um sofrimento, um momento difícil, mas eles foram livrados da morte dos seus primogênitos, porque tinha a marca do sangue, simbolizado aqui pelo vinho. Então não evitou que eles passassem pelo sofrimento, não evitou que eles contemplassem um sofrimento ao seu redor, não evitou que eles vissem a dor, e não evitou que até que por uma questão de empatia eles percebessem, chorassem e sentissem a dor do outro que perdeu o seu filho. Porém, houve uma preservação, porque eles buscaram, porque eles marcaram, porque eles fizeram para que uma preservação acontecesse. Ou seja, sem a busca, querido, não tem encontro. Se você não bate, a porta não abre. Se você não abre a porta, Jesus não entra. Então, a busca, cada dia que passa, tem que ser maior. É impressionante como a gente está vivendo um tempo em que muita gente está preocupada com o corpo, muita gente entende que uma alimentação ruim vai gerar uma saúde ruim, muita gente entende que falta de exercícios é prejudicial para a saúde do seu corpo, mas pouca gente entende que falta de alimento espiritual é prejudicial para o seu espírito e que a falta da prática das ordenanças espirituais também são prejudiciais ao teu espírito. Tudo que é relacionado ao corpo, querido, é uma luz, é um tipo, é um alerta, é uma maneira da gente acender uma luz amarela de que esse paralelo também serve para o teu espírito. Então, se alimento saudável para o corpo, um alimento bom para o corpo, ele vai tornar o corpo mais forte, mais saudável, vai dar uma vida longa, um alimento saudável para o teu espírito, um alimento correto para o teu espírito, vai gerar um espírito mais forte, um espírito mais firme. E diante das circunstâncias adversas, diante das calamidades, todos nós precisamos de um espírito forte. Um espírito fraco, ele cede às tentações. Um espírito fraco vai fazer com que nesse momento de fome a pessoa se deixe marcar pela besta, a pessoa faça qualquer coisa por causa de um alimento. E aí a Bíblia ela fala diversos episódios de como pessoas, por causa de um alimento para o seu corpo, cederam e abriram mão de uma unção, abriram mão de um poder, abriram mão de uma intimidade, abriram mão de uma bênção. A gente tem Esaú, que por causa da fome perdeu a sua bênção em troca de um prato de lentilha, e muitos outros na Bíblia, o próprio rei Davi, e várias passagens. João capítulo 4 fala isso. Os apóstolos não tinham entendido muito bem esse paralelo entre o alimento do corpo e o alimento espiritual, e Jesus, através daquela passagem com a mulher samaritana, Jesus mostra isso para eles. Olha, se preocupa com o corpo, mas o que vale para mim é o espírito, é o que alimenta o espírito. Então a gente perde um pouco essa noção que a gente não pode perder. Apocalipse 7, versículo 14, vai dizer assim, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o que a gente percebe aqui nesse cavaleiro preto é que o sangue do Cordeiro continua lavando, que pessoas ainda aqui nesse momento, que vai chegar o tempo que não mais isso acontecerá, vão se converter, vão aceitar a Jesus como seu Salvador e vão receber a marca do Cordeiro, ao invés da marca da besta. Apocalipse 12, versículo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
como que eles estavam em face da morte e eles tinham escolha. Quando fala não amaram a própria vida, é porque eles tinham a escolha de amar a própria vida e de pensar somente em si mesmo, somente na sua vida material, somente na sua vida terrena. Mas houveram pessoas que diante das dificuldades, então presta atenção nisso, o crente vai passar pelas dificuldades, mas Deus está falando assim, não mexa no espírito, ele ainda vai se converter, ele ainda vai permanecer firme, porque aí é o que a gente vê aqui em 7,14, 12 e 11, pessoas ainda vão permanecer firmes e vão alcançar a vitória, porque mesmo diante de uma situação ruim, não desistiram, não pararam de ler a Bíblia, não pararam de adorar, não pararam de crer, não perderam a sua visão do reino celestial. Esse final dos tempos, quanto mais o tempo se aproxima, você não pode negociar o teu tempo de estudo da palavra, o teu tempo de oração. Então compartilhe esse vídeo com pessoas que estão na dúvida. Compartilhe esse vídeo com aquele que está com dificuldade, com aquele que não está conseguindo arrumar tempo. Querido, está na hora de você arranjar esse tempo. Está na hora de você não abrir mão de ter o teu tempo a sós com Deus, de ter o teu estudo da palavra, de ter o teu tempo de oração, de busca pelo Espírito Santo, pelo azeite e pelo sangue de Cristo, que é o vinho. A outra interpretação é entendendo que o próprio povo judeu, nesse tempo aqui, estava recebendo a oportunidade de receber a Cristo como Salvador, ou seja, tanto o povo judeu, representado aqui pelo azeite, quanto o povo cristão, representado aqui pelo vinho, eles estavam sendo guardados por Deus na sua alma, para que tivessem a oportunidade de manter a sua fé, de ter a opção de buscar a sua fé e sentir em Deus a proteção, sentir o cuidado de Deus. Não sei se você já passou por isso, mas quantas e quantas vezes, querido, eu em momentos difíceis, situações que eu não tinha esperança, você para, você ora, você dobra o teu joelho, você faz jejum, né, como eu faço toda segunda-feira, né, a partir da segunda-feira até a terça, faço 24 horas de jejum, toda semana. E aí você sente ali o cuidado de Deus, você sente ali num momento de oração, no momento que você está ali se colocando a Deus, você sente Deus te abraçando, você sente Deus cuidando de você. Esse é um momento. Então, querido, é tempo de começar a buscar. Como está a tua busca? Se você se alimenta pouco, o que vai acontecer com o teu corpo? Você consegue sobreviver e trabalhar com uma alimentação só por dia? Você consegue trabalhar a semana inteira se alimentando uma vez só por semana? Então, se o teu corpo não consegue se manter firme, se você não consegue fazer as coisas com um alimento só por semana, por que o teu espírito, você só quer alimentar uma vez por semana? Alguns só alimentam uma vez por mês, que é no domingo de ceia, e alguns nem se preocupam em alimentar. Como que o teu espírito vai ficar forte? Como que o teu espírito vai ter vida? Como que o teu espírito vai ficar pronto para o dia mau, para o dia da tribulação? Lembra, querido? Na hora difícil, na hora da angústia, na hora da aflição, na hora do lamento, o que nos sustenta é o nosso espírito. E para o nosso espírito nos sustentar, ele precisa estar forte, ele precisa estar alimentado, ele precisa estar abastecido. Se você não abastece o teu espírito, na hora que você precisar dele, você não vai ter espírito, porque ele vai estar morto. Então, a fome, as pestes, elas virão sobre a terra. E nesse cavaleiro aqui, é um tempo de lamento, é um tempo de preços exorbitantes, é um tempo em que a comida vai estar escassa e vai precisar ser dividida. Então, creia em Deus, querido. É tempo de buscar mais do que antes. Como você buscava antes? Então, agora, você precisa buscar mais ainda. Que o Senhor te oriente, te guie, te proteja e te abençoe, rica e abundantemente.